Nessa semana, na novela Amanhã é para Sempre, Érica abandona Franco no altar. Bárbara tenta matar Artêmio. Fernanda e Eduardo fazem amor pela primeira vez. E não acaba por aí. Finalmente, Fernanda descobre que Franco Santoro na verdade é Eduardo Juarez. Você ficará sabendo disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 27 de junho a 1º de julho da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Segunda-feira, 27 de junho. Érica diz a Franco que antecipou o casamento deles para o próximo final de semana. Para provocar ciúmes nele, Érica diz que Miguel está disposto a conquistar Fernanda e que naquela noite ele irá se declarar. Miguel chega no grupo Lactos e leva um buquê de flores para Fernanda. Fernanda fica surpresa. Camilo mente a Gonçalo e ao advogado que não agrediu Steve. Ele diz ao pai que Lovely tentou o matar. Miguel diz a Fernanda que tem problemas na empresa dele e que terá que viajar com urgência. Ele se despede de Fernanda com um caloroso abraço. Gonçalo acredita na inocência de Camilo e diz a Bárbara que vai fazer ele ser solto. Bárbara diz a Gonçalo que é melhor Camilo seguir preso. Gonçalo fica indignado com o que Bárbara o disse. Santiago volta ao país e se reencontra com Fernanda na empresa. Os dois se abraçam felizes. Bárbara o vê e se surpreende. Depois, a Iena liga para Franco e diz que Santiago voltou. Ela pede que Franco faça Santiago voltar para o exterior. Santiago descobre que Camilo está preso, pois Fernando o denunciou. Adriano é fotografado para ser preso. Bárbara revela a Gonçalo que Aurora foi embora da fazenda, pois Camilo a drogou e abusou sexualmente dela. Gonçalo se surpreende. Fernanda revela a Santiago que Aurora está grávida. Santiago se emociona. Padre Bosco diz a Eduardo que Artêmio foi na igreja e aceitou o acordo em troca da liberdade de Liliana, ele entregará o cadáver de Eduardo Juarez. Bárbara mente a Gonçalo, dizendo que Aurora espera um filho de Camilo. Ela diz que vai ter problemas entre Camilo e Santiago e o melhor era Santiago voltar para o exterior. Camilo sofre na prisão. Eduardo promete ao Padre Bosco que o ajudará a solucionar o problema com Artêmio Bravo. Fernanda revela a Santiago que Bárbara surpreendeu Camilo na cama com Aurora. Érica está desesperada para se casar com Franco Santoro. Augusto está em desacordo com a filha por querer casar tão rápido. Fernanda confessa a Santiago que Camilo drogou e abusou sexualmente de Aurora. Santiago fica surpreso e se revolta. Ele jura que quando encontrar Camilo vai quebrar a cara dele. Bárbara vai na delegacia e enfrenta Camilo. Camilo ameaça a Iena. Se não me tira daqui, vou contar que você foi a mandante para eu abusar da Aurora. Bárbara manipula Camilo e manda ele dizer a Gonçalo que o filho que a Aurora espera é dele. Camilo diz que faz isso se ela o tirar da cadeia. Fernanda consegue acalmar Santiago e pede que ele volte para o exterior para poderem enganar Bárbara. Santiago aceita e abraça a irmã. Gardênia descobre que Érica adiantou seu casamento e fica furiosa. Steve se recupera. Eduardo diz a Steve que no próximo final de semana se casará com Érica. Ele diz que vai se casar com Érica e ir embora para bem longe. Santiago finge perante Gonçalo e Bárbara que voltará para o exterior e se despede. Bárbara acaba acreditando na enganação e pensa consigo que Franco é muito eficiente. Eduardo diz a Steve que precisa se esquecer de Fernanda e começar a amar Érica. Gardênia vai atrás de Érica. Érica pede que Gardênia a espere, pois está tratando de alguns assuntos do casamento. Bárbara vai no internato e conta sua história de vida para a Aurora. Bárbara não aguenta e revela a Aurora que é mãe dela e que se chama Rebeca Sanches. A Aurora fica chocada. Fernanda recebe o convite do casamento entre Franco e Érica. Gardênia confessa a Érica que Fernanda e Franco são amantes. Érica se surpreende por Gardênia saber disso. Bárbara pede que Aurora vá com ela para longe. Aurora pergunta de seu pai para a Iena. Artêmio diz a Liliana que por ela ter o traído será duramente castigada. Liliana chora e tem medo. Bárbara diz a Aurora que o pai dela é cruel e que nunca se importou com ela. Ela diz que ele se chama Artêmio Bravo e que é parecido com Gonçalo.
Aurora se surpreende. Érica provoca Gardenia e diz que não se importa, pois mesmo assim se casará com Santoro. Gardenia fica furiosa. Fernanda entrega o diário de Ana Gregória para Santiago, para que ele possa descobrir toda a verdade sobre a família deles. Santiago diz a Fernanda que precisa ver a Aurora. Bárbara pede novamente que a Aurora vá com ela para longe. Como condição, a Aurora diz que quer conhecer seu pai. Bárbara fica surpresa pelo pedido da filha. Terça-feira, 28 de junho. Fernanda diz a Santiago que ele deve ter paciência até ver a Aurora. Bárbara pede que a Aurora se vá com ela, mas a Aurora se nega. A Madre Superiora chega ali e diz a Bárbara que já foi o suficiente e manda ela ir embora. A Aurora chora. Eduardo diz a Marina que vai apoiá-la para que estude enfermagem. Eduardo diz a seus amigos que logo tudo irá mudar e pede o apoio deles. Gardenia conta a Florzinha que Érica vai se casar com Franco Santoro, mesmo sabendo que ele atrai com Fernanda. Ela diz que está disposta a ir no casamento e gritar a verdade a todos. Fernanda ouve o que Gardenia diz. Bárbara sofre muito pelo desprezo de Aurora e por ela querer conhecer seu pai. Aurora conta à Madre Superiora que Bárbara é sua mãe. Fernanda pede que Gardenia lhe diga o que fez. Gardenia não diz nada e Florzinha revela que Érica já sabe do romance entre ela e Franco. Fernanda se surpreende. Fernanda vai atrás de Franco e revela que Gardenia disse a Érica sobre a relação deles. Franco se surpreende. Florzinha, Margarida e Jacinto discutem com Gardenia por sua atitude de fofoqueira. Jacinto teme que Gardenia tenha contado a Érica que Franco é Eduardo. Florzinha diz que isso Gardenia não disse. Franco liga para Érica e comprova que ela já sabe sobre ele e Fernanda, mas que mesmo assim quer se casar. O delegado Loyola comunica a Bárbara e Gonçalo que encontraram o corpo de Macário sem vida em um barranco. Bárbara diz que eles se encarregarão dos gastos do funeral. Fernanda diz a Franco que Érica é inteligente e que quer se casar com ele para se mudar de cidade. Adriano e Lúcio estão no presídio e conversam sobre a hiena. Franco declara seu amor a Fernanda, diz que irá resgatar Liliana, se casar com Érica e ir embora para bem longe. Fernanda chora e os dois se despedem, se beijando. Passa-se alguns dias. Chega o dia do casamento de Érica e Franco. Fernanda olha para Franco com tristeza, pois ele irá se casar. Érica chega na igreja. Jacinta e Margarida trancam Gardenia para que ela não vá no casamento. Adriano diz a Jacó que tem um plano e dá instruções para ele. Gardenia consegue escapar. O padre Bosco pede que os noivos reflexionam antes de se casarem. Gardenia chega na igreja para tentar impedir o casamento, mas Jacinto a impede. Érica pede para conversar a sós com Franco. Jacinto e Gardenia discutem e ela ameaça revelar a identidade de Eduardo. Já a sós, Érica diz a Franco que tem dúvidas sobre o amor dele. Ela pergunta se ele está apaixonado por Fernanda e ele confirma. Érica chora. Margarida coloca Gardenia em seu devido lugar. Érica e Franco voltam na igreja. Érica pede ao padre Bosco que pergunte novamente se ela aceita se casar com Franco. Ele faz isso e Érica responde que não aceita Franco como seu marido. Todos ficam chocados. Érica sai ali fora correndo. Silvestre informa Jacinto que Érica abandonou Eduardo no altar. Gardenia fica muito feliz e celebra. Fernanda e Franco se olham. Augusto pede explicações a Érica por ter abandonado Franco no altar. Érica diz ao pai que ambos não se amam e pede que ele a deixe tranquila. Franco diz a Fernanda que Érica o perguntou se ele a amava e ele confessou a verdade a ela. Jacó vai na fazenda e entrega uma carta de Adriano para Tomásia entregar para Priscila. Franco diz a Fernanda que terá que esclarecer as coisas com Érica, resgatar Liliana e ir embora para se esquecer de tudo. Priscila lê a carta enviada por Adriano, mas que está assinada por Vladimir. Fernanda pede que Franco não vá embora, pois sem a ajuda dele, ela não conseguirá resgatar Liliana. Franco diz que Liliana logo voltará para casa, pois ele vai oferecer um acordo para Artêmio Bravo. Fernanda se despede de Franco e agradece novamente por tudo que ele faz por ela e sua família. Ela diz que quer o ver antes dele ir embora. Jacinto e Steve apoiam Eduardo. Fernanda vai na casa de Érica. Érica e Fernanda esclarecem as coisas.
Fernanda diz à amiga que não sabe como se apaixonou por Franco Santoro. Ela diz que nunca se envolveu de forma íntima com Franco. Érica reclama por Fernanda se encontrar às escondidas com Franco e ter atraído daquela maneira. Fernanda vê as fotos que Érica recebeu de sua amiga. Ela diz à amiga que ama Franco e que não pode viver sem ele. Quarta-feira, 29 de junho. Aníbal diz a Priscila que a pessoa que enviou aquela carta foi Adriano, pois ele quer os chantagear. Bárbara ouve a conversa de Aníbal e Priscila. Margarida diz a Eduardo que Gardênia está louca e agora está capaz de tudo. Eduardo diz que já não se importa se Fernanda descobrir sua identidade. Santiago diz a Fernanda que já leu o diário de Ana Gregória e quer ir ver Aurora. Franco vai na casa de Érica para esclarecer as coisas com ela. Érica diz a Franco que Fernanda o ama. Bárbara diz a Priscila que escutou por casualidade que Vladimir morreu. Priscila fica nervosa e inventa mentiras a Bárbara. Fernanda visita Aurora e liga para Santiago. Os dois conversam por telefone e se emocionam. Santiago promete a seu amor que a buscará para formarem uma família com seu filho e ela. Érica diz a Franco que pensou em se casar com ele, mas que estaria se enganando a si mesma. Franco se despede de Érica e deseja sorte para que ela encontre seu amor verdadeiro. Aurora confessa a Fernanda que Bárbara é sua mãe e que seu verdadeiro nome é Rebeca Sanches. Ela ainda conta que seu pai se chama Artêmio Bravo. Fernanda fica surpresa. Gonçalo entrega a Bárbara as escrituras das propriedades que ela vai herdar. Bárbara fica feliz, pois agora é milionária. Eduardo vai na paróquia e diz ao Padre Bosco que está disposto a se entregar para Artêmio Bravo. O Padre Bosco diz a Eduardo que combinou com Artêmio para ir na paróquia desenterrar o corpo de Eduardo Juarez. Eduardo diz ao Padre Bosco seu plano para resgatar Liliana. Steve explica para Jacinto o plano de Eduardo para resgatar a Liliana. Vênus e Marina também querem ajudar no resgate. Fernanda revela a Santiago e Franco que Bárbara é a mãe de Aurora. Eles ficam chocados. Gonçalo diz à sua família que Érica não se casou com Franco Santoro. Aníbal diz que seria conveniente Franco se casar com Fernanda. Gonçalo e Bárbara estão de acordo. Adriano e Lúcio conspiram contra Bárbara. Santiago e Franco descobrem que Bárbara se chama Rebeca Sanches e que Artêmio Bravo é o pai de Aurora. Santiago percebe que Bárbara é a avó de seu filho. Fernanda diz a eles que Bárbara quer levar Aurora para longe, mas que eles devem a impedir. Santiago teme perder Aurora e seu filho para Bárbara. Franco pede a Santiago e Fernanda 2 dias para colocar um plano em prática contra Artêmio e Bárbara. Priscila diz a Aníbal que Bárbara ouviu os dois falando de Vladimir. Aníbal arma um plano para se desfazer de Bárbara. Fernanda visita Aurora e pede que ela tenha cuidado, pois Bárbara pode a levar à força. Bárbara vai ao internato e a freira comunica a Aurora e Fernanda. Fernanda fica chocada e se esconde. Steve prepara tudo para a execução do plano de resgatar Liliana. Bárbara leva presentes para a Aurora. Aurora segue insistindo para ver seu pai. Bárbara mente dizendo que Artêmio pensa que ela está morta, pois foi ele quem mandou atear fogo no bar de Jairo com todos dentro. Hipócrita, Bárbara inventa várias mentiras a Aurora sobre Santiago, pois Adriano pede que quando Lúcio sair da prisão sequestre a Aurora, pois só assim poderão se vingar de Bárbara Greco. Bárbara olha no celular de Fernanda e descobre que ela tem contato com Aurora. Priscila decide ignorar as ameaças de Adriano. Eduardo explica a seus amigos seu plano para resgatar Lili. Fernanda desconfia que Bárbara já saiba que ela se comunica com Aurora. Bárbara está furiosa, pois acredita que Fernanda esteja manipulando a Aurora. Quinta-feira, 30 de junho. Bárbara arma um plano. Adriano manda Lúcio conversar com seu primo Jacó para poderem sequestrar a Aurora. Artêmio diz a Liliana que ela o traiu ao entregar o diário de sua mãe para Franco Santoro e que isso a sentenciou de morte. Liliana fica desesperada. Gardênia pergunta a Eduardo por que ele não se casou com Érica. Eduardo diz a Gardênia que sua relação com Fernanda não tem futuro e que depois irá para muito longe. Gardênia chora. Lúcio conhece Jacó.
Os amigos de Eduardo se reúnem para colocar o plano dele em prática, que é resgatar Liliana. O padre Bosco mostra a Eduardo a tumba dele e revela que não há nenhum corpo ali. Anoitece. Padre Bosco leva Eduardo até uma parte da paróquia e pede que ele reze por sua vida. Eduardo liga para Steve e pede que ele coloque seu plano em prática. Ele diz que fará Artêmio enrolar no cemitério e que depois irá se entregar para o malfeitoso. Artêmio e seus comparsas chegam na paróquia para desenterrar o cadáver de Eduardo. Steve começa a colocar o plano de Eduardo em prática. Artêmio e Padre Bosco vão ao cemitério e Artêmio dá a ordem para que escavem o túmulo de Eduardo. Eduardo se recorda das palavras de sua mãe, onde ela dizia que ele deve ter coragem para enfrentar a maldade de Artêmio. Santiago e Marina entram na casa de Artêmio. O comparsa de Artêmio escava o suposto túmulo de Eduardo, mas por enquanto não encontra nada. Santiago e Marina chegam no quarto de Liliana na casa de Artêmio, mas não a encontram. Padre Bosco confessa a Artêmio que Eduardo não está no túmulo. Franco chega ali e diz a Artêmio que ele está com Eduardo Juarez. Santiago e Marina contam ao restante do pessoal que Liliana não está em nenhuma parte da casa de Artêmio. Fernanda se desespera. Artêmio não quer chegar a um acordo com Franco. Franco o chantageia, dizendo que se ele não aceitar sua proposta, irá entregar o diário de Ana Gregória para Gonçalo e assim destruir os planos dele. Artêmio fica sem saída e acaba cedendo à chantagem. Franco diz que, em troca de Liliana, ele dará a vida de Eduardo. Artêmio aceita. Steve tenta tranquilizar Fernanda. Artêmio e Franco chegam na casa de Artêmio, mas não encontram Liliana. Franco fica furioso, parte para cima de Artêmio e o acusa de preparar uma armadilha para ele. Liliana está na casa de campo da família Elizalde, pois Bárbara a sequestrou. Bárbara maltrata Liliana e diz que se ela se comportar bem, não fará mal a ela. Artêmio e Franco entram no escritório e encontram os seguranças de Artêmio dopados e amarrados. A cuidadora de Liliana diz a Artêmio que Bárbara deu uma taça de champanhe para cada um deles. Ela diz que Bárbara os obrigou a beber o champanhe, alegando que foi uma ordem dele. Artêmio fica furioso ao saber que Bárbara sequestrou Liliana. Bárbara leva Liliana para o quarto e diz que ela pode gritar à vontade, pois ninguém a ajudará. Bárbara liga para Artêmio e diz: "A partir de agora, a louca Elizalde é minha." Artêmio diz a Franco que não sabe o motivo de Bárbara ter sequestrado Liliana, mas que devem temer pela vida dela, porque a hiena é capaz de matá-la. Mais tarde, Franco chega em casa e informa a todos que foi Bárbara quem sequestrou Liliana. Fernanda fica furiosa. Liliana está amordaçada. Fernanda liga para Bárbara e tenta negociar com ela. Bárbara humilha Fernanda e diz que irão conversar na casa de Santoro. Marina e Vênus apoiam Fernanda. Eduardo liga para o Padre Bosco e diz que Bárbara e Artêmio estão um contra o outro e que chegou a hora da justiça final. Bárbara chega à casa de Franco. Ela diz a Fernanda que devolve Liliana caso ela convença a Aurora de ir com ela para longe. Fernanda confessa a Bárbara que já sabe de toda a verdade. Cínica, Bárbara diz que isso é mais um motivo para ajudá-la a levar a Aurora. Depois, Franco diz a Fernanda que fará Artêmio e Bárbara se destruírem um ao outro. Artêmio planeja matar Bárbara. Fernanda agradece Franco novamente por seu apoio incondicional. Fernanda e Franco se beijam e se entregam ao amor. Sexta-feira, 1º de julho. No dia seguinte, Gardênia se recorda de Eduardo falando que irá embora. Ela planeja contar a verdade para Fernanda para impedir que Eduardo vá embora. Franco diz a Artêmio que Bárbara sequestrou Liliana para chantageá-los. Ele diz que Bárbara disse a Fernanda que só entrega Liliana se ela convencer Aurora de ir com a hiena. Artêmio se surpreende ao descobrir que Bárbara já sabe que Aurora é sua filha. Fernanda liga para Santiago e o alerta sobre a chantagem de Bárbara. Artêmio confessa a Franco que Aurora é sua filha. Franco diz a Artêmio que Aurora está grávida de Santiago. Artêmio fica furioso ao saber que seu sangue continuará misturado com o dos Elizalde. Franco se alia a Artêmio para destruírem Bárbara. Ele promete a Artêmio que quando resgatar Liliana, entregará o diário de Ana Gregória para ele e Eduardo Juarez. Gardênia diz a Fernanda que Franco não se casou com Érica, pois a ama há muito tempo.
Gardênia revela a Fernanda que Franco Santoro, na verdade, é Eduardo Juarez, o filho de Soledade. Fernanda fica em estado de choque. Franco e Artêmio planejam contra Bárbara. Gardênia diz a Fernanda que ela é a única que pode impedir Eduardo de ir embora. Fernanda percebe que todos os seus amigos sabiam que Franco era Eduardo. Gardênia diz a Fernanda que segue amando Eduardo. Fernanda se recorda de seu sofrimento quando soube sobre a morte de Eduardo. Bárbara obriga Liliana a tomar alguns tranquilizantes. Jacó diz a Adriano que já está tudo pronto para sequestrar Aurora. Franco vai ver Fernanda e ela o trata friamente. Eduardo pede que Fernanda convença Aurora a ir com Bárbara, pois isso faz parte do plano. Depois, Gonçalo pede a Fernanda que tire a denúncia contra Camilo. Camilo é transferido para o presídio masculino de segurança máxima. Bárbara mantém Liliana em cativeiro. Jacó e Lúcio estão perto do Colégio das Freiras e observam. Eles veem que Fernanda chega ali no local. Fernanda mente a Aurora dizendo que fizeram as pazes com Bárbara e que ela pode aceitar ir com ela. Franco liga para Artêmio e diz que seu plano já está sendo colocado em prática. Fernanda liga para Eduardo e diz que já falou com Aurora. Fernanda se recorda quando fez amor com Eduardo e chora desconsoladamente. Bárbara chega do internato e Jacó e Lúcio a observam. Aurora diz à Madre Superiora que irá com Bárbara, pois ela já fez as pazes com os Elisaldi. Madre Superiora liga para Fernanda e ela confirma o que a Aurora disse. Bárbara ajuda a Aurora a empacotar suas coisas. Aurora se despede de Madre Superiora. Artêmio liga para o chefe de imigrações e pede que ele impeça uma mulher chamada Rebeca Sanches de sair do país. Eduardo pede que Fernanda vá na sua casa para os dois poderem ir resgatar Liliana. Bárbara vai na casa de Artêmio e pede que Aurora lhe espere no carro por alguns momentos. Artêmio entrega a Bárbara a sua verdadeira identidade. Fernanda e Eduardo resgatam Liliana da casa de campo. Bárbara não encontra a Aurora dentro do carro. Ela volta na casa de Artêmio e dá uma cotovelada nele. Ela começa a o enforcar e o insulta. Seu bastardo infeliz, cadê a minha filha? Bárbara está prestes a matar Artêmio, mas Franco chega ali e é impedido. Aurora foi sequestrada por Jacó e Lúcio. Artêmio exige que Franco lhe diga onde está Eduardo Juarez. Franco Santoro diz que Eduardo Juarez teve que morrer para nascer Franco Santoro. Artêmio fica em estado de choque ao descobrir que Franco é Eduardo, seu pior inimigo. Eduardo diz que teve que assumir a identidade de Santoro para poder se vingar dele de igual para igual.